Olá, olá, boa noite. São exatamente 20 horas, aqui horário de Cuiabá, Mato Grosso. Estamos começando mais um quadro, Executivos de Sucesso. E hoje aqui pela LTV Brasil, para transmitir para todo o Brasil e para todos os veículos digitais, histórias de sucesso, histórias de superação. E hoje eu tenho um convidado mais que especial, ele é do ramo de móveis planejados, que faz parte da maior loja aqui de Cuiabá de móveis planejados. História de superação, acredito que todos vocês vão gostar, mas antes de apresentá-lo, eu quero dar boa noite a todos vocês, dizer que é muito prazeroso fazer esse quadro semanalmente. Executivos de Sucesso é um projeto que a idealização vem de um livro que vai ser publicado agora em dezembro, dos 30 maiores empresários aqui de Mato Grosso, e com certeza ele, o meu convidado de hoje, já está inserido neste livro, né? Eu estou esperando ele entrar na sala, me dar um oi. Eu recebo hoje nada mais, nada menos que Fábio Carlos de Souza. Ele é proprietário da loja Criarte e é representante da Sandrin Planejados, uma das maiores empresas de planejados aqui do Brasil. Ele vai estar comigo hoje falando um pouco da história de superação e como ele alcançou esse sucesso. Então fica aqui na sala, que ele já entrou aqui. Vou convidá-lo, Fábio. Cuiabá faz bastante calor, cerca de 41 graus, semana bastante quente, com umidade lá embaixo. Boa noite, Fábio. Boa noite, tudo bem com você, Yuri? Tudo, como é que você tá? Tudo ótimo, graças a Deus. Estava te aguardando aqui, meu irmão. Pois é, um prazer. Primeiramente, obrigado, né, por ceder seu tempo, sua disponibilidade. Eu acho que uma das funções desse quadro é mostrar realmente histórias de sucesso e motivar, né, as pessoas que estão aí passando por um momento tão difícil que é a pandemia, e pós-pandemia também, por que não? Tá? Dar uma guinada na vida, né, Fábio? Exatamente. O áudio tá bom para todo mundo, pessoal, aí, o som, tá todo mundo áudio, ouvindo aí, pessoal? Boa noite a todos, podem fazer perguntas. Eu geralmente falo que quando eu libero os comentários eu fico meio tonto, eu sou desconcentrado, eu gosto de contar a história na íntegra, mas todo mundo está mais que convidado para participar, fazer seu comentário e tecer aí seu elogio, porque a história é bonita, hein? Olha, Fábio, eu te confesso que para anotar os principais pontos, para ver onde foi realmente a tua guinada no empreendedorismo foi difícil, hein? Porque desde São Paulo até agora passaram muitas coisas, né? Você sabe, Yuri, que eu estava conversando com um amigo meu essa semana e nós chegamos à conclusão que nós não acreditamos em homens sem cicatrizes, né? Eu acredito que quando nós estamos passando momentos difíceis, ou de propriamente mudança mesmo, nem sempre é questão de difícil ou de fácil, mas é questão de mudança. Por exemplo, a pandemia veio para trazer muitas oportunidades. E quando você se vê naquele problema, nós nunca podemos nos basear na questão daquele momento que ele não é real. Eu gosto sempre de falar que aquele momento vivido, ele não é real. Então, não é momento de decisão, não é momento de achismo, mas é momento de você tirar algum aprendizado, entende? Então, esse foco que todo ser humano e todo empresário precisa ter, não é? E a pandemia, querendo ou não, a pandemia ela veio para tumultuar o mundo inteiro, né? Um vírus aí invisível, paralisou todos os setores, todas as classes, e eu acho que se as pessoas não saírem da pandemia entendendo qual é o real recado dela, eu acho que vai ser difícil aí uma transformação e um crescimento, né, Fábio? Você sabe o que é pior que a pandemia, Yuri? O medo. Vamos tocar nesse assunto, o medo assola, né? O medo é bem pior que a pandemia. Mas legal, olha, é muito bom estar com você aqui, o pessoal que está nos ouvindo também, estou vendo aqui a Bruna, estou vendo bastante pessoas tão importantes para mim, que faz parte da minha vida, que fez parte, né? A Maíra, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. O Peterson. Que legal, muito bom, gente. Muito obrigado por vocês terem tirado o momento para ouvir um pouquinho da nossa história, né? O Inácio, ô Inácio, quanto tempo, meu irmão. Inácio é uma pessoa queridaça. Muito bom. Essa live vai ficar disponível aqui no LTV, no perfil do Executivos de Sucesso e também no LTV Brasil no YouTube, a partir de amanhã, com a edição, com algumas coisas modificadas para ficar mais confortável
Legal, a cara. apreciação. Fábio, vamos voltar aí, né, para São Paulo, aí nessa tua infância. Me chamou muita atenção dois fatores que não eram muito diferentes da época. Ah, É, diga aí. qual é a maior lembrança que você tem aí de São Paulo, tendo um pai tão rígido e tão radical como você descreveu ele? Na verdade, assim, quando a gente cria uma certa idade, hoje eu tô com 44 anos, né? Eu nasci em 76, e hoje eu compreendo muita coisa do meu pai, né? Por exemplo, eu tive que entender o porquê dessa criação, dessa reação dele comigo, para poder entender, né? E hoje a gente chega na conclusão que quando alguém tem um comportamento muito fora do parâmetro, existe uma história atrás disso, existe tudo um porquê, né? Ninguém é muito nervoso porque quer, ninguém é muito lento porque quer, ninguém é muito irado porque quer, enfim. Então, todos nós, Yuri, temos uma história. E o que nós fazemos? Nós aprendemos naquela história e nós repassamos, né? E tem coisas que não convém passar. E quando você fez um comentário a respeito da minha história de São Paulo, eu posso dizer assim que hoje eu vivi mais tempo em Cuiabá, que eu cheguei em Cuiabá em 95, do que propriamente vivi em São Paulo. Mas eu tive uma história assim, uma história tranquila, como toda criança, mas eu aprendi muito. Eu trabalho desde os meus 8 anos de idade. Eu comecei a trabalhar muito novo. O meu pai ele tinha uma pequena confecção no bairro de Vila Maria, lá em São Paulo, Zona Norte, não sei se você conhece. Conheço. Então, Morei e 3 anos em São Paulo, uma cidade maravilhosa. Um que berço, bairro você né? morou lá? Porque lá em São Paulo é assim, é bairro, né? Não é. Eu morei ali no Jardim Paulista, ali na Ministro Rocha Azevedo, próximo da Avenida Paulista. Bom, você morou numa área muito nobre, né? Eu Não, mas morei olha, na. eu gosto de contar essa história rapidinho. Não é que eu morei na área nobre, a área nobre, mas eu alugava um quartinho de empregada para estudar. Todo mundo falava assim, o Yuri morava nos Jardins, mas por trás de um palácio existe uma história. Eu fui porque era seguro o local, era perto de tudo onde eu ia trabalhar lá em São Paulo, e eu comecei a vida nesse apartamento. Um apartamento realmente muito bom, mas o quarto da empregada era o mais barato, então foi o que deu para pagar na época e fui muito feliz lá. Mas você usava esse chavão, né? Quando você saía à noite para dar a volta, você falava, eu moro na Zona Sul, Moro no eu moro Jardim. nos Jardins. Hoje Pra você você ver, fala isso, né, Yuri? para você ver como é status bobo, né? Assim, e é engraçado que eu não assim, eu usufruía da zona, mas não era nada meu, era tudo passageiro, né? Mas você sabe que a gente aprende com o tempo, né? Que essas coisas não convêm. A gente conta, por exemplo, eu tenho um grande prazer, um grande pesar de contar a minha história. Então, eu gosto de contar que eu comecei a trabalhar com 8 anos. Eu gosto de contar que eu pegava ônibus com essa idade. Uma vez eu me perdi e eu comecei a chorar. E o cobrador ficou com dó de mim e me deu todas as instruções como eu fazia para ir embora. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque hoje, muitas pessoas que têm resultado, que saem daquela realidade financeira, têm vergonha de contar. E eu gosto muito porque, igual eu disse para você, se você não tiver uma história, você não valoriza tudo aquilo que você tem quando você conquista, não é verdade, Yuri? Com certeza. Com Então, certeza. eu gosto muito de citar todas as histórias, né? Tudo que aconteceu. Então, isso é muito importante. Até porque a gente, com a nossa história, a gente consegue mostrar para muitos jovens que é possível, que é legal você fazer o que é certo, que é bom você ter fé, que é bom você fazer a sua parte, que é bom você sempre ter uma palavra positiva, não importa o que aconteça. Você sabe, Yuri, que eu vou te contar uma coisa assim bem legal. Os Estados Unidos ele tem uma visão bem diferente do Brasil, né? O americano, eles fazem estudos, às vezes, até de 2, 3 gerações. E num desses estudos, eles fizeram, que ficou pronto até poucos anos, a resposta, de que eles chegaram à conclusão de que nós aprendemos de uma forma muito errada. Como? Nós temos que ter um carro bom, um emprego bom, uma conta bancária boa, que aí você vai ser feliz. E, na verdade, o estudo mostra o contrário. Que para você adquirir todos esses bens, você primeiramente precisa ser feliz. Com certeza. Para dar Então, valor é ao que você assim. tem, para ser Aí feliz com o nós que você chegamos à tem, né? conclusão que a felicidade é uma questão de decisão. Eu decido ser feliz, independente se eu tenho grana, se eu tenho um carro legal, mas com essa atitude,
as pessoas querem estar com você, as pessoas querem estar ao teu lado, querem tirar alguma dúvida contigo. E esse network que faz a gente ter uma prosperidade. Porque o que traz prosperidade para nós? São pessoas que se passam pela nossa vida, não é verdade? Com certeza, eu sempre falo a mesma historinha, que é a seguinte: quando a gente se interessa por alguém ou por algum local, estamos decidindo para onde viajar, como é que a gente decide? A gente decide se a pessoa é agradável, se a pessoa transmite energia positiva, ou se o local que a gente vai viajar é bonito, é atrativo. Então a gente só se atrai por coisas positivas. Então, se Exato. você se aproxima de alguém negativo, você vive com negativismo, vive com energia para baixo, depressivo, tem que rever esses conceitos. Porque é o primeiro passo para você atingir a felicidade, independente do que você tem de bens materiais, né? Você tem total razão, Fábio. Deixa eu pegar o seu gancho. Eu e a minha esposa, a Cláudia, que também está online conosco, ela está até lá no nosso quarto lá. Nós chegamos à conclusão assim, que se você quiser conhecer a pessoa, faça um convite de uma viagem com ela. Não tem algo mais revelador do que você viajar com a pessoa. Lá você descobre os valores dela, você descobre o dia a dia. E sabe aquelas pessoas que não abrem mão de nada? Você tem uma ideia de ir no restaurante, tem um empecilho. Você quer ir ao shopping, tem um empecilho. Você quer fazer algo diferente, quer ir conhecer o mar, a praia, tem um empecilho. E aquilo se torna uma verdade, porque eu e minha esposa somos muito de boa. Quando nós viajamos com os nossos amigos, cara, qualquer lugar que quiser ir, nós vamos. Se quiser passear à tarde, nós vamos. Se quiser sair da praia para ir para a piscina, nós vamos. Se quiser sair da piscina para ir comprar alguma coisa, nós vamos. E aquilo é muito legal, porque você não fica preso a coisas pequenas, né? Exatamente. E Mas, isso traz para o dia a dia também, né? Só não pode esperar congelar o amor, né? Vamos chegar nessa fase ainda. É isso aí, cara. Que bom que agora, com o calor de Cuiabá, esse amor nunca foi congelado, né? Mas vamos chegar nessa fase ainda. Educação rígida, você falou que foi repressiva. Hoje, eu sei que os tempos eram outros. Quando eu li tua biografia, eu logo pensei assim, nossa, é um ancião. Porque tudo que esse cara já viveu, que ele já fez. E quando eu vi sua data de nascimento, não, um cara super jovem. Então, assim, a experiência te veio meio que avassaladora, né? Veio uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, uma experiência, uma queda, um levante. Analisando os tempos que você viveu, né? Que foi criança, adolescente, e por descrever seu pai como alguém ríspido, repressivo. Você acha que se devia a isso? Porque o seu tempo era bem melhor do que o de hoje. Digamos assim, no sentido da segurança, das oportunidades, né? Por que você descreve seu pai com tantas vezes com essa coisa do ríspido, do repressor? O que te ficou na memória disso? Olha, a minha referência de pai, ela não é muito existente nem real. Por quê? Eu não tive um relacionamento muito próximo, apesar dele ser um pai que ele saía cedo para trabalhar e voltava todos os dias, né? Mas eu não tive um contato assim com meu pai de conversa. Eu estava, inclusive, essa semana falando com um amigo meu que uma vez, eu acredito que foi em 91, meu pai ainda era vivo, que meu pai já faleceu. E ele tinha as confecções dele lá e ele foi fazer uma entrega lá em Santos. Eu era muito novo, mas eu acho que era em Santos. E aí nós pegamos o carro e eu fiquei surpreso porque ele me convidou. Falou, Fábio, vamos comigo, vamos com o pai. Eu falei, vamos embora. Você acredita, Yuri, que nós saímos de São Paulo, capital. Nós chegamos até o litoral para entregar aquelas camisetas. Nós voltamos de lá para cá. Nós não trocamos uma palavra. Meu Deus! Você acredita nisso? E aquilo me marcou muito, né? E você sabe que a questão da repressão. E percebe no seu texto, viu? Tem algumas coisas que a gente percebe quando lê. Então, e o legal que era assim, eu ficava numa adrenalina porque eu queria puxar assunto com meu pai e eu ficava pensando assim, cara, será que se eu fizer essa pergunta ele vai achar legal? Será que se eu quiser abrir o vidro do carro ele vai achar legal? Porque meu pai era assim, eu ficava calado. Mas se eu puxasse um assunto, ele dava uma resposta assim, ó, pra que isso, rapaz? Por exemplo, tá calor e eu abri o vidro do carro. Pra que você abriu esse vidro? Então, eu fui uma criança muito reprimida nesse ponto, sabe? Inclusive, eu fui uma criança muito tímida também. Apesar de hoje eu falar pelos cotovelos. Que é nosso meio de comunicação hoje. Eu fui uma criança muito, muito tímida, né? Porque eu sempre ficava com medo de que meu pai ia achar. Aí, quando foi o ano de 93, infelizmente, ele se foi, né? Eu me lembro muito bem dessa época que ele teve um derrame.
Ele passou mal dia 16 de junho de 92 e ele se cuidou, né? Aí ele se cuidou muito bem e ele começou a fazer regime, alimentação. Ele fez até uma luta lá. Meu pai era um cara muito jovem, meu pai era um cara muito bonito, inclusive. Um cara muito bonitão, né? E, rapaz, aí quando foi, ele teve uma melhora, mas infelizmente, dia 16 de junho de 93 ele teve um derrame e 16 de julho de 93 ele faleceu. Mas o mais interessante que a gente nós não estamos contando essas histórias com tristeza, né, com pesar, mas como uma vitória também. Por que vitória? Porque esses 30 dias que meu pai ficou acamado, foi os 30 dias que eu tive contato com ele. Você acredita nisso? Porque Mas ele deu teve um para reviver derrame. alguns momentos? Deu para conversar ou não? Então, a minha conversa com ele era eu falando, porque ele não estava falando mais, né? Ele praticamente nem se mexia. Mas eu me lembro que eu sentava do lado dele na cama e falava, pô, pai, a nossa vida podia ter sido tão diferente, né? E eu via que ele sentia. Então, aqueles 30 dias foram maravilhosos para que a gente tivesse um relacionamento. E ele partiu, né? E nós, como cristão, nós não podemos ter medo do partir. Nós não temos que ter medo da morte. Isso que eu acho muito legal, né? Eu quero ter todos ao meu lado durante muitos anos. Mas nós, como cristãos, temos que ter fé de saber que toda pessoa boa, quando parte, ela está com Jesus. Ela está bem. Com Ela vai ficar certeza. melhor que nós, né? E vocês ainda tiveram uma bênção muito grande, que foi essa oportunidade, né, de mesmo quase que unilateral, você conversar com eles e É, desabafar tudo aquilo, essas viagens, o afeto que você sentia falta, que não é raro, né? A gente sabe que muitos pais ainda no dia de hoje agem dessa forma e o filho sente. Realmente o filho sente quando exato, não é. tem essa participação. Mas que bom, indo no embalo do seu pai, só para colaborar aí com o que você falou, a ideia, a gente vai passar por vários momentos um pouco difíceis, mas a ideia é para você que está assistindo se motivar e ver que você não tem problemas. Todos É isso nós aí. temos problemas e você tem que decidir tratar os problemas com solução ou se entregar para o problema com o lado negativo. Então, assim, percas, dores, obstáculos, frustrações, todos nós passamos nessa vida. O Fábio é mais um que vai contar uma história que é de superação, porque realmente não foge aí dessas pessoas. Eu conversei com a Kátia semana passada, também foi uma história que me comoveu, e eu sempre falo pro Cledson que eu fico feliz em fazer esse quadro, porque eu acho que eu aprendo muito mais que vocês. Com essas histórias maravilhosas, porque a gente passa o dia a dia e não sabe, né? É o que o outro viveu. A gente julga muito a nossa vida. Estamos calejados, estamos com problemas, mas quando nós paramos um pouquinho para conversar com o outro, a gente fala, pô, não é à toa que esse cara chegou onde ele chegou, essa mulher chegou onde ela chegou, né? Deixa eu fazer uma observação. Eu com essa história, né, porque foi sofrido, papapá, mas eu tenho uma intolerância à reclamação. Eu tenho, assim, uma empáfia com reclamação que eu não consigo me controlar, né? Eu tenho uma empresa, que é a Sandrin, que nós já falamos, né? E lá eu recebo muita gente. Eu recebo gente o dia inteiro. Cara, se você tem um problema, chega lá para a gente resolver o problema. Não me conte a história desde o começo. Sabe por quê? Porque todo problema a gente vai ter que resolver. E não adianta você vivenciar. Um exemplo sobre o que eu estou falando. Quando você está no trânsito, Yuri, e você tem lá uma desavença com o motoqueiro ou com outra pessoa em outro carro, né? Aí você passa aquela raiva e você chega na sua casa. Quando você vai contar de novo, você começa a reviver de novo e te dá raiva de novo. E vai remoendo, né? E vai remoendo, e vai remoendo. Então o negócio é ficar livre do problema e vamos para outra, vamos pegar coisa boa, que é o que importa, né? Com certeza. Fábio, vamos começar aí contar uma história que é bastante curiosa, que foi acho que foi o teu primeiro clique do empreendedorismo, né? Houve um desejo aí de uma camisa com uma estampa atrás, uma calça de moletom, e você aí fez uma troca que não foi tão agradável. Acho que a dona Roseli não gostou nem Roseli, um pouco. cara, Conta pra gente eu, como é que foi esse clique. eu tenho tanta história de rolo que eu trocava as coisas que eu tinha um medo de apanhar da minha mãe. Mas essa eu relatei uma, né? Eu tenho milhares, né? Eu não sei quantas, mas eu tenho muitas. Mas essa me marcou por quê? O rapazinho, cara, ele tinha uma calça de moletom bonita, calça, né? Na época todo mundo usava essa calça de moletom, porque São Paulo é frio.
E ele tinha uma camiseta com uma estampa na trás, bonita, e a combinação daquela roupa era muito legal. Aí um dia eu tinha um Walkman, que esse Walkman era da minha irmã, que tá ouvindo aí também a Meire. E eu fui, no fim acabei ficando com esse Walkman e tal. Só que o Walkman, naquela época, você ouvia uma fita cassete, eu acho que era um jogo de pilha, eram 4 pilhas. Então era muita pilha. Aí esse rapaz olhou para mim e falou assim, cara, você quer me vender esse Walkman aí? Eu falei, aí eu pensei assim, quer me vender, ele quer comprar, eu quero a camiseta dele, a calça e tal. Eu falei assim, rapaz, vamos conversar lá na sua casa. Ele morava tipo uns 2 quarteirões da nossa escola, do colégio. Aí eu cheguei lá já com a ideia, né, do que eu ia oferecer para ele. Aí eu cheguei e falei assim, rapaz, ó, eu tenho um Walkman e é assim, assim, assado, e falei do Walkman como se fosse uma maravilha. Só que não funcionava, que estava sem pilha até, porque eu já vinha ouvindo no caminho. Ó, que bicho, que negociante, né? Ao invés de eu economizar pilha, né? Eu era muito novinho. Aí cheguei lá e falei para ele, ó, eu não quero te vender não, mas eu quero fazer um negócio com você. O que é? Ah, eu quero que você me dá essa calça aí, essa camiseta. Ele, rapaz, não, eu só faço se for com isso daí. Só que com muito custo, moral da história, eu vesti a calça, a camiseta e fui para casa. Você deixou sua roupa lá também? Não, eu coloquei numa sacola. Eu me lembro muito bem que me marcou. Aí, rapaz, quando eu tava no caminho, eu falei assim, cara, o que minha mãe vai pensar desse... Porque eu era muito novo. A minha mãe vai me esculhambar. Só que eu pensei, troco a roupa, escondo essa e chego sem Walkman, né? Mas e minha mãe muito esperta, muito inteligente, quando eu entrei dentro de casa, ela, que roupa que é essa, Fábio? Rapaz, me deu até dor de barriga. Eu falei, não, mãe, eu troquei. Você trocou pelo quê, rapaz? Eu falei assim, mãe, eu troquei pelo Walkman. Você me devolve essa roupa, eu quero esse Walkman de volta. Eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer para pedir pinico para esse meu amigo, né? Aí eu tomei um banho, voltei lá, cara, com a roupa toda dobradinha. E cheguei lá, toquei a campainha e saí todo alegrinho com o Walkman, né? Esse Walkman é muito bom, inclusive acabei de comprar pilha, não sei o quê. Eu falei assim, cara, eu não sei como que eu vou te dizer isso, mas a minha mãe não deixou. Você não é homem, não? Eu falei, rapaz, eu sou homem, mas é que eu preciso respeitar a minha mãe, eu moro com ela. Isso é uma das histórias, mas tem tantas histórias. De sair de casa com chinelo e voltar com tênis, de sair de casa de relógio e voltar com skate. Né? É isso que eu ia te perguntar. Essa história, desculpa te interromper, para a gente pegar... que ela tem um cunho aí educativo muito forte. Porque embora você pudesse peitar sua mãe, você respeitou ela até o final. Você enfrentou o seu amigo que disse que no dia seguinte ia no colégio falar que você não tinha palavra e mesmo assim desfez a troca, respeitando a matriarca da casa, né? Então isso aí já é um reflexo de respeito e ética aos superiores, né? Que talvez veio refletir isso na tua vida profissional, com certeza, né? Na verdade, eu sempre honrei meus pais, né? Apesar do meu pai ser uma pessoa muito rígida, você sabe que hoje eu até acho bom, porque o fato de saber que ele era uma pessoa rígida, Yuri, eu tinha muito medo também, né? Dele ter uma decepção comigo, como filho, negócio de usar droga, né? Eu sempre tive muito medo, porque meu pai era muito bravo. Eu pensava assim, rapaz, se meu pai descobrir que eu usei uma droga, eu acho que ele vai me matar ou vai fazer eu comer a droga. E eu tinha medo. E isso funcionou, né? Esses jovens de hoje não tem muito parâmetro, não, mas eu tinha muito medo do meu pai. E isso funcionou. Isso aí foi bom. Mas você acha que, por exemplo, o medo te fez ser distante dele? Ou se você pudesse mudar alguma coisa hoje, você mudaria? Porque a gente sabe que o jovem de hoje não pode nada, né? Hoje você não pode dar uma palmada, você não pode repreender, tudo é bullying, o jovem não sabe se defender, não tem palavra. Então a educação, ela meio que se reverteu aí, né? A gente sempre tem aquele jargão que a educação antiga era melhor. Eu acho que tem algumas coisas que eram positivas e outras negativas. Mas acho que a gente não deve polarizar, né, a opinião. Mas eu acho que a educação de antigamente, que era muito tete a tete, respeite seu amigo, volte lá e converse com ele, devolva, peça desculpas. A gente quase não vê isso hoje em dia, né? A gente vê o contrário. Os pais passando a mão na cabeça dos filhos e defendendo coisa errada, né? É terrível. Aproveitando aqui, acabou de entrar um cidadão com o nome de Sérgio Moraes. Esse Sérgio aí, eu tenho uma história de troca com ele, cara. Ele tinha uma bicicleta. Ele tinha uma bicicleta da marca Peugeot. Eu era doido pela bicicleta dele. Aí, rapaz, eu comprei essa bicicleta dele e ele é malandro, Sérgio.
que ele falou que a bicicleta dele estava boa, não sei o quê, eu comprei a bicicletinha dele, e eu fui andar de bicicleta lá no Jardim Brasil, lá em São Paulo, e eu me lembro que eu estava todo arrumado, e eu andava a milhão com aquela bicicleta. E eu tinha meu relojão assim, pedalando, aí eu passei no buraco, o garfo da bicicleta quebrou, eu me esborrachei no chão, aí fui falar com ele, rapaz, eu não sei de nada, minha bicicleta estava boa quando eu te vendi. Ei, Sérgio, hein? Já aprendendo a esperteza, né? Cara, Olha, mas eu tenho muita história de troca, de compra, de venda. Eu não podia deixar de passar em branco. Minha mãe entrou na live. Olha que prazer. Tá aí falando aí, ó. Essa foi a criação. Ela acompanha todas as lives. É fãzona aí Quem que da é a live sua mãe? política. Fátima Lustosa. Acabou de falar aqui, ó. Oh, eu vi algumas mensagens da dona Fátima. Um abraço, um beijo Beijo. para a senhora, dona Fátima. Vamos lá, vamos saltar aí Muito do bom, Acne cara. e vamos lá para a confecção de roupas infantis. Como é que era essa Legal. relação do pai rígido? A mãe era mais flexível? Como era trabalhar nessa loja? Quando foi? Porque hoje a gente fala com algumas pedagogas, eu já tive a oportunidade de entrevistar algumas pessoas da área de educação, e eu pergunto muito, porque na escola sente-se muita falta, né, da educação do empreendedorismo para criança e adolescente. Qual o valor do dinheiro? Qual o valor do troco? Dar valor às coisas que tem. Tu tão jovem, Fábio, como é que você conseguiu aí diagnosticar que tinha essa veia comerciante aí dentro de uma loja de confecção infantil? Você sabe, Yuri, que não era uma loja, era apenas uma confecção. Como que funciona, para você entender bem? Meu pai, ele tinha uma mesa que chama mesa de infestar. Você infestava o tecido, né? Você faz as marcações naquela mesa, aí você tira aquela marcação, você vem com aquele rolo de tecido que a gente comprava lá no Brás, lá em São Paulo. A gente colocava várias camadas do tecido, né? Aí colocava aquela marcação em cima de todo o tecido e vinha com aquela máquina que ela corta na horizontal, né? Na vertical, desculpa. Aí aquela lâmina que corta assim, aí são várias peças. E o nosso trabalho era confeccionar esses conjuntos infantis aí, né? Que foi uma coisa que meu pai mais fez. Mas qual que era o meu papel nessa empresa, né? É isso que você quer saber. Eu pegava aquele conjunto, dobrava ele, ensacava, embalava, né? E fazia um pacotinho de 10 unidades para fazer as entregas nas lojas. Então era um trabalho bem minucioso. Uma criança de 8 anos não é tão fácil. E vamos lá a respeito de trabalhar desde novo. Meu pai não me pagava, não. Uma vez ele falou assim para mim, rapaz, você tem mais que obrigação, você tem que pagar o que você come. Mas eu não me importava, não. E tinha a Eu queria discussão do ajudar. trabalho infantil nessa época? Tinha um trabalho... Não. Porque assim, a gente sabe que existe um limite aí da educação, que é necessário que a criança tenha esse contato, né? Mas quem dá o limite são os pais, né? Exato. Tanto eu nunca fui muito focado na questão de dinheiro, porque quando o meu pai... Nós tivemos uma história, eu não lembro o ano certo, mas eu acho que foi em 88, 89, nós viemos morar em Cuiabá. Meu pai veio primeiro, aí nós viemos também, eu, a minha mãe, meus 2 irmãos, o Fernando, que está nos assistindo, e a May. E aí nós voltamos para São Paulo e eu tinha 12 anos. E um amigo do meu pai ainda continuou em Cuiabá, e um amigo do meu pai falou assim, Fábio, eu vou te ajudar a arrumar emprego. Mas eu era muito adulto, cara. Tinha uma cabeça de velho. E ele falou assim para mim, só que eu vou mentir, Fábio, que você tem 13 anos. Por quê? Porque na minha época, tirava-se a carteira de trabalho com 13 anos. E eu tinha 12. Aí ele chegou e falou assim, não, contrato o Fábio tem 12 anos. E eu comecei a trabalhar numa loja no Largo da Concórdia. Você conhece lá? Não Lá, lembro perto do Brás. É perto do Brás. O Brás conheço. Entre o Brás, na Rangel Pestana, entre o Brás e o centro de São Paulo lá. E, rapaz, eu trabalhei ali, e como que funcionava o meu salário? Eu ganhava, na época não tinha esse negócio de obrigatoriamente pagar um salário mínimo. Eles pagavam, por exemplo, eu tinha 12, 13 anos, eles pagavam meio salário. E eu trabalhava de domingo a domingo, viu? E eu recebia no envelope. Meu pagamento era um envelopezinho, eu pegava, eu nem conferia. Eu entregava na mão da minha mãe, e minha mãe pegava aquele envelope, porque nós tínhamos que pagar aluguel na época. Aí ela tirava R$5 e dava para cortar meu cabelo. Não era nem R$5, eu estou falando R$5 porque eu estou falando um valor simbólico. Nós estávamos antes do RV, né? Aí eu pegava aquele dinheiro, cortava meu cabelo e era o dinheiro que eu mantinha. Então, eu trabalhei muitos anos também lá em São Paulo
com o objetivo de ajudar a minha família. Tanto é, quando eu vim para Cuiabá, eu fiz muita falta para minha mãe, né? Apesar de eu ter continuado ajudando ela, apesar de ter sempre tá dando uma força, mas eu vim para Cuiabá. E hoje eu dou graças a Deus por isso, porque quando eu vim para cá, o mundo, ele de uma certa forma, apesar de muita história, Yuri, eu tenho certeza que eu não contei nem 2% do que está nesse relato. Então, aí, assim, eu trabalhei muito e eu nunca pedia nada para Deus, eu pedia oportunidade, né? Então, você que nos assiste, não adianta você querer um mundo pronto. Você tem que pedir oportunidade para você criar o seu mundo, né? E Deus me deu algumas oportunidades e hoje nós estamos no ramo e eu sou muito feliz no que eu faço, né? Mas calma que vamos chegar na Sandrine. Vamos chegar na Sandrine. A Sandrine é o arremate final. Você pode me cortar que eu falo pra caramba. Ah, mas eu corto. Mas o bom bate-papo é esse. Eu fiz até usei fazer um café hoje, tomando um cafezinho, conversando. Eu amo falar. Bate-papo é assim mesmo. Fábio, vamos lá. Foi passando o tempo, a adolescência foi passando. E aí, você às vezes passava Natal aonde? Presidente Prudente? Presidente Prudente é a cidade do meu avô. Um pouco mais de 500 quilômetros. 500 quilômetros e pouquinho, né? 560 quilômetros, exatamente. Da capital. E nessas idas e vindas, você conheceu alguém que aí despertou o clique do amor com apenas 10, 12 anos de idade. Conta pra gente essa história. Como que é o coração? Nem sei fazer coração, acho que é isso aqui. Não, e outra coisa, e se ela estiver assistindo, não vale ficar agora emocionada, né? Então, eu achei linda essa história, eu achei linda essa história. A história é bem louca, porque assim, é muito improvável tudo que aconteceu, né? Mas para Deus não existe provável e improvável, né? Mas fazendo um relato bem simples e bem objetivo, como meu pai, ele saiu de Presidente Prudente com 15 anos, ele foi para São Paulo. Então, é aquela coisa de adolescente. Então, todo ano nós íamos visitar o meu avô. E chegando na casa do meu avô, o meu pai também tem outros irmãos, né? E o Valdir começou a namorar com uma moça chamada Selma, que é minha cunhada. E eu tinha 10 anos e hoje a minha esposa ela tinha 14. E uma vez eu tava pegando, isso eu lembro certinho. Eu tava pegando, não sei o que, no porta-mala do carro do meu pai, ela olhou para mim e falou assim: nossa, que menino bonitinho, eu vou me congelar, né? Aí eu olhei para ela e falei assim, ó, talvez você não precise nem se congelar, talvez nem precise. E ficou aquela coisa, eu tinha um cabelo desse tamanho, era gurizão. Pra você ter uma ideia, no casamento do meu tio, eu corria na festa e ela lá, mocinha, né? Porque a mulher era sempre mais madura do que o homem, ainda mais ela que tinha 14, eu tinha 10, imagina que disparidade. Já era outra geração, né? Então foi. Aí quando eu estava em São Paulo, ela morando em Presidente Prudente, eu lembrei dela assim, de uma forma bem estranha. E eu sempre fui um cara assim que eu era bem namorador, assim, eu gostava, né? Aí eu lembrei dela. Eu fiquei curioso, desculpa te interromper, isso eu fiquei curioso quando eu li. Por exemplo, quando que do nada, 5 anos depois, deu um clique assim de vou ligar. Porque isso é muito doido, né? Então, aí eu lembrei dela e lembrei que ela era uma moça bonita. Na verdade, eu lembrei das pernas dela. A bicha tem umas pernas bonitas. Aí eu falei assim, cara... Aí eu liguei para ela. Olha que coisa louca. Eu liguei para ela, meu pai era vivo. Enfim. Aí eu peguei o telefone dela, não me lembro com quem me passou, e liguei e a avó dela atendeu, a dona Judite. Uma senhora muito distinta, muito culta. E falou assim, quem gostaria de falar com a Cláudia? Eu falei assim, é o Fábio, sobrinho do Júnior. Só que ela entendeu que era o Fábio, porque eu tenho um tio chamado Fábio. Então ela pensou que era irmão do Júnior. É meio confuso, mas eu vou tentar ser bem claro. Aí ela não tava, Cláudia. Aí passou o tempo e eu falei, poxa, ela não me atendeu, né? Aí liguei de novo, não sei se foi depois de uma semana. E eu consegui falar, ela trabalhava no Bradesco. Aí ela chegou do banco e ela me atendeu. Ela, oi, tudo bem? Oi, tudo bem. É o Fábio, o sobrinho do Júnior. Oi, tudo bem. Ela achou estranho, mas conversou comigo numa boa. E eu conversei com ela e ficou uma conversa de haver navios, né? Que conversa mais sem propósito. Pô, mas eu dei a plantadinha lá, de alguma forma. E passou-se o tempo e quando foi em 93, meu pai faleceu. E o que aconteceu com esse falecimento do meu pai? Como a minha família era tudo de fora, da parte do meu pai,
O meu tio, o Júnior, ele ia passar o Natal em Mongaguá. O que ele pensou? Estou indo para Mongaguá. Eu passo em São Paulo, visito meus sobrinhos, que acabou de perder o pai, e a minha cunhada, e vou para a praia. E ele chegou lá e ele fez um comentário. Falou, Fábio, eu estou indo para Mongaguá e o apartamento é um apartamento legal. Você não quer ir com a gente? E eu falei assim, cara, eu não quero não. Aí, beleza, ficou nisso. E só que ele falou assim, a minha cunhada, a Cláudia, que é minha esposa, tá chegando, então nós vamos pegar ela, porque ela não pôde vir conosco. Nós vamos pegar ela lá na rodoviária, que ela foi de ônibus de Prudente para São Paulo, e para que ela vá conosco para Mongaguá. Só que naquele dia que ele foi buscar a Cláudia na rodoviária do Tietê, ó que chique, rodoviária do Tietê. Oh, meu Deus, que dureza. Aí eu fui buscar, junto com ele. Cheguei lá para buscar a Cláudia. Quando eu deparei, eu não gostei muito, não. Não deu nada a liga, não. Mas aí fomos ela foi o caminho de volta da rodoviária para casa. Aí nós conversamos e só que ela é muito simpática, minha esposa, né? E nós fomos conversando. Ah, por que você não vai conosco lá? Eu falei, ah, então nós vamos. Aí eu fui. E nós chegamos lá, quando foi dia 28 de dezembro de 1993, foi quando eu dei o primeiro beijo nela. E foi assim, de lá para cá, foi uma paixão muito grande. Só que, como nós estávamos em momento de férias, de praia, ela voltou para Presidente Prudente. Eu continuei em São Paulo com o meu trabalho. E nós ficamos namorando durante um ano. Ela ia para São Paulo me visitar a cada 15 dias e eu ia para Presidente Prudente a cada 15 dias. Então, toda semana nós estávamos praticamente nos vendo. Só que é muito exaustivo. E ela teve uma ideia, falou assim, Fábio, a minha irmã mora em Cuiabá. O seu avô mora em Cuiabá. Então, eu vou morar com a minha irmã e você mora com o seu avô e a gente vai para lá, junta dinheiro e casa. E assim nós fizemos. E quando foi, nós chegamos em Cuiabá em 95, quando foi novembro de 98, nós nos casamos. Só que nós já tínhamos esse ideal, essa ideia para chegar em Cuiabá e realizar esse casamento, né? Mas aí Cuiabá, vocês vieram sem nem consultar antes o avô. Foi assim, estamos indo e acabou. Não, nós segura a gente aí. A Selma, ela acolheu a Cláudia de uma forma muito bacana. E meu avô também, ele tinha um mercado e eu ajudei ele nesse mercado. Eu ganhava R$ 5 por dia. R$ 5 por dia. Então encerrava-se o dia, ele me pagava. Ele abriu o caixa, aqueles caixa antigos, né? Aquele que faz barulhão, aí me pagava o dinheiro do dia. Então assim foi. Você veio de São Paulo para cá com um proporcional de R$60? R$60. Só Meu que... Deus. Eu fiquei sabendo do final desse dinheiro. Então, eu trouxe R$60, mas aí o que aconteceu? A minha irmã me ligou falando que minha mãe estava precisando de dinheiro. Aí eu peguei, mandei R$50 e fiquei com 10. Mas eu comecei já a ganhar meus R$5 por dia. E assim começou, né? Mas assim, sempre otimista, sempre animado, sempre acordando cedo, né? Eu nunca tive preguiça, não. Eu acho que isso eu não sou melhor que ninguém, mas quando você acorda cedo, você já está na frente de muita gente. Quando você acorda cedo, você já tem a chance de vencer com muito mais que muita gente, na verdade. Então a história foi essa. Aí passou os anos e quando foi 2002, nasceu meu filho Murilo, que tá com 18 anos agora. Um cara muito bacana, um homenzinho de Deus. E veio minha filha, né, em 2006, a Helena, que também deve estar me assistindo, eu acho. Que adolescente é assim, né? Olha, das suas tantas histórias, mais uma chamou minha atenção também, que foi quando você trabalhava, né, com seu avô e um outro empresário te viu trabalhando e te chamou para trabalhar na empresa dele. Legal. Né? E o antigo não, o moderno CPA, mas que devia ser bem distante naquela época, né, assim, do centro de tudo isso. Até te perguntar como que você vê a evolução de Cuiabá nesse tempo que você chegou para agora. E eu acho que foi a primeira queda, não foi, Fábio? Pelo que eu vi na biografia, foi a primeira queda grande de frustração com vendas, não foi? Foi o que eu pude entender aí pela cronologia. Você sabe que todo homem de negócio tem muita frustração, né? Quem nos assiste aí falar que não tem frustração é muito estranho. Mas a frustração é algo muito bom,
Você sabe que você está vendo tantas notícias de adolescente fazendo coisas terríveis? É porque eles não estão acostumados a lidar com a frustração. Nós temos que lidar com a frustração. Nós temos que saber como lidar com a frustração. Porque nem sempre vai dar certo as suas coisas. Nem Eles não têm sempre noção do aquilo que você está limite. disposto a fazer vai dar certo, né, Yuri? Então, bom, respondendo a sua pergunta do meu avô. Eu fiquei dentro do mercado dele lá, nós trabalhávamos de domingo a domingo. Domingo era mais tranquilo, era das 6 da manhã até as 13. E eu ganhava... Domingo, é. Domingo. E eu ganhava R$ 5 também, então tava bom, né? E tinha um rapaz, um senhor, posso dizer, que na época ele tinha uns 50 e poucos anos, ele se chamava Ilo, ele se chamava porque ele faleceu. E ele ia tomar um licor que meu avô tinha lá, ele sempre ia tomar esse licor. E eu sempre muito feliz, né? Eu pegava aquele fardo de açúcar, de arroz, abria ele, batia e alegre, e colocava a mercadoria na gôndola tal. Aí um dia ele chamou assim, meio constrangido, e falou assim, rapaz, eu fico vendo você aí, você merece coisa melhor. Você tinha que trabalhar numa coisa melhor. Aí eu respondi assim para ele, falei assim, cara, eu fico feliz pelo seu ponto de vista, mas é porque eu vim aqui para ajudar meu avô. Então não tem nem como falar que não vou trabalhar com meu avô, né? Aí ele falou assim, então pensa, Fábio, que se você quiser, eu te contrato. E aquilo ficou no meu coração. Eu falei, cara, se eu ganhar mais, tá bom, eu preciso casar e tal. Só que aí, rapaz, eu fiquei com aquele receio de conversar com meu avô. Com aquele medo de conversar com meu avô. E fui falar com meu avô. E falei assim, vô, o senhor sabe que eu vim aqui para morar na sua casa. Eu moro de favor na sua casa. O senhor permitiria que eu morasse na sua casa e trabalhasse em outro lugar? Rapaz, você pode ir. Sabe por quê? Porque você fez papel de homem. Você tem a minha autorização. Você pode ir, pode ficar lá em casa quanto tempo você quiser. E comecei a trabalhar com o Ilo. Só que o Ilo, ele me deu um produto. Sabe aquelas torneirinhas ERC de plástico? Porcaria que só. Porcaria. Ele vendia a granel. Então era um saco, acho que era de 50 unidades. Quando eu ia vender no material de construção, a resposta era, rapaz, você é um cara bacana, mas eu compro da empresa tal, encartelado, 25% mais barato. Eu falei, cara, que loucura. Mas eu não desistia, não. Eu vendi bastante. Aí um dia me falaram assim, Fábio, você já ouviu falar no bairro chamado CPA? Eu falei, cara, já ouvi falar no bairro CPA. Lá tem algum material de construção, lá um bairro bom e tal. E um certo dia eu peguei e fui conhecer o bairro CPA. Só que em específico eu tava muito duro, cara. E eu peguei, parei no posto, coloquei R$ 5 de álcool. Oh, cara, R$ 5 de álcool. E eu tinha acabasse o combustível no CPA. Inclusive, esse Passat não foi comprado com meu dinheiro, foi comprado com o dinheiro da minha esposa, que era minha namorada na época, que teve um acerto do Bradesco, R$ 2.750, e nós compramos esse bendito carro. Só que o carro era bonitinho, era aqueles Passatão 84, né? E só que ele tava fumando demais, então eu colocava R$ 5 de álcool e colocava 1 litro de óleo. Cara, eu chegava em casa fedendo óleo todo dia, cara. E não tinha ar-condicionado nem nada no carro, né? Mas, enfim, vamos lá a respeito da questão do CPA. Aí eu peguei, abasteci e entrei no CPA 2. Cheguei no CPA 2, tinha uma obra, porque lá você sabe que tem duas, tem a pista que vai, tem um canteiro, tem a pista que volta, correto? Só que naquele dia específico, eles estavam fazendo uma reforma no asfalto. Quando eu cheguei lá, não tinha para onde ir. O que eu fiz? Todo mundo estava pegando o lado esquerdo, ou seja, um pedaço da contramão. Aí, quando eu entrei, que eu fui atrás de outro carro, veio um camburão. E esse cara me abordou como se eu fosse um bandido. Ele fez eu colocar a minha mão para a cabeça, ele chegou, só não me bateu porque não sei como. Ele falou, você está pegando a contramão, não sei o quê. Eu falei assim, o senhor me desculpa, mas se o senhor olhar ali, está todo mundo passando por ali, porque está em reforma, né? Aí ele, não quero saber. A minha sorte que veio uma leva de carro que fez o mesmo caminho. Eu falei, cara, olha aí, então você vai ter que parar todo mundo. Só que ele me humilhou muito. E aquele dia eu chorei. Parei o carro e falei, gente, o que eu estou fazendo em Cuiabá? Nesse calor, nesse carro velho, vendendo esse trem desse jeito. Quero voltar para o Brás. Eu já queria voltar para o Brás para vender as minhas coisas que eu fazia no Brás lá.
E esse dia foi muito marcante, que eu cheguei em casa e liguei para minha namorada, que hoje é minha esposa, e falei assim, olha, eu vou embora de Cuiabá. Só que aí o meu tio ficou sabendo, que é um tio bacana que eu tenho aqui, o Vilmar, e o Vilmar falou assim, Fábio, eu vou jantar e eu gostaria que você fosse comigo. Aí eu falei assim, tá bom. Aí ele foi um mais sábio, mais idade, né? Falou assim, cara, não desista. Você chegou faz pouco tempo, você tem mais coisa pela frente, você é jovem, né? Tudo vai dar certo, papapá. E mais uma vez eu fiquei. Só que eu arrumei a minha matulinha do pica-pau várias vezes para ir embora. Só que alguma coisa sempre acontecia que eu não ia embora. Então, quando Deus tem um propósito na nossa vida, Yuri, não adianta, cara. Não adianta você querer lutar. Hoje, o meu maior conhecimento é procure a paz. Não importa a sua questão financeira, não importa o carro que você anda, não importa a casa que você mora, não importa as amizades que você tem. Quando você tem paz, meu irmão, é a melhor coisa do mundo. Você deita, você descansa, literalmente. Aí eu estava analisando lá, até te fiz uma pergunta. Yuri, como que é a sua história tal? E você me contou, e hoje você com 1 milhão de acessos, né? Ó, que chique. No LTV, graças. O cara que tem 1 milhão de acessos. Não, eu devo isso a o cara tem o Faustão no Instagram dele, o cara tem... Mas enfim, né? Mas eu quero te lembrar... Mas eu peguei a frase. Assim. Mas eu peguei exatamente um gancho que você colocou na tua história, que eu acho fantástico, eu queria contribuir, que a gente tem exatamente 10 minutinhos, não porque eu queira, mas porque o Instagram corta a gente. Mas assim... Cara, se vira! Quando o trem tá bom, a gente quer que fique mais tempo. Mas o que acontece? Você chegou numa cidade que era desconhecida completamente por você, uma cidade que não era uma das maiores cidades do Brasil, você saiu de uma megalópole, né, que era São Paulo, acostumado com todo aquele burburinho, com aquelas oportunidades. Você fez o efeito contrário, né, da época, porque todo mundo estava indo para os grandes centros e você saiu do grande centro. Como foi a aceitação de uma pessoa de fora na capital mato-grossense? Quando que você sentiu realmente, eu faço parte dessa cidade? Eu acho que muita gente passa por isso, porque você não teve história aqui no começo, você não tinha estudo aqui, você não tinha amigos. Como é que foi falar assim, hoje o Fábio Carlos de Souza é um cidadão cuiabano e respeitado? Oi, Yuri, deixa eu te falar. Você me faz essa pergunta, cara, dá essa impressão que eu fiz um projeto, né? Eu morava em São Paulo, agora eu escolhi Cuiabá. Cara, eu vim aqui sem eira nem beira, sem... Eu acho que eu vim para cá porque eu tinha parente aqui, onde eu tinha uma pessoa para me apoiar, né? Mas assim, quando eu cheguei em Cuiabá, era muito diferente, cara. Mas uma coisa que Cuiabá sempre me deixou assim, perplexo. O cuiabano é amoroso, né? Eu amo Cuiabá. Cuiabá é 10. Eu tô aqui conversando com você, eu tô sentindo, ó, a fumaça na minha boca, mas eu amo aqui. É um período, nós temos que aguentar. O que eu não aguento também são pessoas, empresários que dependem de Cuiabá, que, sabe, que não tinha nada, constituiu tudo em Cuiabá e reclama de clima, e reclama dos cuiabanos. Tem que respeitar essa cidade maravilhosa. Eu amo Cuiabá, e quem falar mal de Cuiabá para mim vai arrumar um problema. Acabou de entrar aqui o AG Sander, que é meu cunhado. O AG Sander também era de Presidente Prudente, veio morar para Cuiabá e ele ama Cuiabá também, né? E é um cara que é um vitorioso. Mas, cara, olha, eu quero dizer assim, ninguém gosta de ficar perto de moribundo, ninguém gosta de ficar perto de pessoas que reclamam, ninguém gosta de pessoas melancólicas. Cara, é bom você acordar todos os dias acreditando que algo vai acontecer de maravilhoso. Não importa a situação. Talvez você durma de um jeito e você acorde de uma forma totalmente diferente. Porque até é bíblico, né? Que a cada noite há uma renovação. Deus é perfeito, porque ele sabia que nós teríamos dias difíceis e que a noite seria um renovo nas nossas vidas. E é verdade, a gente acorda bem, aí começa tudo bem. Então, cara, vamos acreditar. Vamos acreditar, se nós chegamos aqui, é porque nós temos um propósito. E eu quero deixar uma ressalva aqui a respeito dos propósitos de Deus. Deus tem um propósito na sua vida, Yuri. Por isso que você está nesse programa. Então, pega esse programa com amor e fala assim, cara, isso aqui não é simplesmente para ganhar dinheiro. Através do meu canal, através do meu network,
eu vou ser benção na vida das pessoas. Você quer ver uma coisa interessante? Aí na minha pequena biografia, fala que eu fiz teologia, correto? Eu ia entrar nesse assunto também, só que a gente está correndo com o tempo. Mas o que ficou da teologia para você? Então, eu comecei a fazer teologia. Você é bom de conversar. Cara, aqui vai longe, velho. Então, eu fiz teologia porque eu atendo muita gente lá na minha empresa, né? E eu quis aprender mais da palavra para me ter mais base, para eu ter mais base. Só que aconteceu um fato interessante, vou abreviar ele bastante. Um amigo meu chamado Saulo me encontrou num lugar e falou assim: Fábio, você conhece a Sheila? Eu, não, que Sheila? Cara, essa moça, ela encontrou comigo e fez uma pergunta: você conhece o tal do Fábio, dos planejados? Aí ele falou assim: conheço, é um cara muito meu amigo. Falou assim: no dia que você encontrar esse cara, você fala para ele que ele mudou a história da minha família. Você fala para ele que meu pai entrou depressivo na empresa dele, que queria sair do emprego, queria largar da minha mãe. Ele saiu lá da sua empresa, ele não largou da minha mãe, ele ficou na empresa, foi, como que fala quando sobe de cargo? Promovido. Promovido. E a vida da minha família foi transformada. Então, enquanto você encontrar esse rapaz, fala para ele que ele causou isso. Mas o mais interessante, Yuri, que eu não lembro. Eu não lembro. Então, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, pensa assim, ó. Se um dia você tem um comércio e você não produzir, produz isso aqui, ó, palavra. Você não vendeu nada, você não fechou um grande negócio, mas você foi bênção para alguém. Você salvou alguém. Você conseguiu mudar uma ótica de alguém. Isso é maravilhoso, né? Nós temos que ser prósperos, primeiramente, não pelo dinheiro, mas pela palavra, Yuri. Nós temos Com certeza. E você? Nós temos 5 minutos. Pô, cara. Mas ó, olha vamos só. desligar e entrar de novo. Eu entro, se quiser eu entro de novo, sem problema nenhum. Olha só, mas você falou, tem total razão. Acho que quando você faz alguma coisa por amor, o teu olho brilha, a tua pele é diferente, a tua energia vislumbra, mesmo quando você está passando por momentos difíceis. E assim, e hoje você emprega o quê? 20 pessoas, 30 pessoas diretamente, né? Tem os prestadores de serviço na tua empresa, que com certeza fazem da tua empresa a extensão da casa deles. Porque eu acho que a teologia vai ajudar bastante nisso também, como você falou, né? Fazer com que os teus funcionários se sintam bem. Deixa eu só pegar o seu gancho aí. Tem um Oziel que está conosco aí. O Oziel é um queridão. Ele não é meu funcionário, não. Ele é meu brother. Ele é meu amigão. E ele pegou Covid, cara. E esse cara, ele ficava em casa. Um dia eu fui postar uma foto lá, ele mandou assim: cara, eu tô chorando igual criança, eu queria estar com vocês aí. Cara, isso é muito gratificante. O funcionário quer estar na empresa trabalhando. O funcionário quer estar com o chefe. Então, quer dizer, eu não sou um chefe tão chato, né? Isso é maravilhoso. E agora vamos entrar na Sandrin, porque eu acho que é uma coisa muito legal lá de Bento Gonçalves, lá no sul do Brasil, ver essa parceria com a Criarte. E vocês hoje lideram, né, nos móveis planejados aqui da capital mato-grossense. Que orgulho, né, Fábio? Depois dessa história toda e outras coisas que a gente nem falou, hoje está liderando esse setor com a marca tão conceituada que é a Sandrina. Cara, a nossa indústria é demais, cara. Eu sou apaixonado pela marca. Hoje, em tão pouco tempo, nós temos uma história de planejador antiquíssima, porém, na Sandrina nós vai para 5 anos. Mas hoje nós já nos tornamos a loja mais... tomar cuidado com as palavras, mas a loja que mais é expressiva dentro da indústria, vamos dizer assim. Então, Cuiabá, olha, essa marca tem em vários estados. Em Cuiabá, população pequena, tanta loja, e nós somos referência sim, tá, Yuri? Eu sou muito tranquilo nas comunicações, porém o resultado é legal. Hoje nós estamos inseridos em todos os condomínios, verticais, horizontais, então, grandes empresas, né? E isso é uma satisfação muito grande. Mas o segredo, sabe qual que é? Acordar cedo e falar a verdade. Quem fala a verdade vai vender, né? Olha, essa tua insistência de acordar cedo, eu tenho um tio que ele trabalha na embaixada e ele sempre fala isso. Homem que quer vencer na vida, acorda cedo. Mesmo que não vai fazer nada, mas acorda cedo, como você falou, para estar na frente dos outros. Isso aí, cara. Então, assim, não tem segredo, não. Fico muito feliz do Clétis ter nos convidado para esse livro, né? Essa pequena biografia, essa singela biografia, mas que Deus possa usar as minhas palavras para que eu consiga motivar a população.
Não há intuito, não há interesse nenhum de que a nossa loja seja próspera. Não. Nós queremos que todas as lojas sejam prósperas. Nós queremos que todo o mercado seja próspero. Porque quanto mais prosperidade se tem na nossa capital, mais móveis planejados eu vou vender. Não é verdade? Com certeza. E a ideia do Cledson de reunir esses empresários, esses executivos de sucesso nesse livro, é de suma importância, não para mostrar as histórias de sucesso somente, como eu venho falando, mas para falar também, um abraço, mas para falar também como uma ferramenta de motivação para as pessoas que querem vencer na vida e sair da crise, com histórias tão fantásticas de gente de sucesso. Mas, Fábio, a gente tem 3 minutinhos, eu não quero que corte a gente, acontecesse comigo, vou falando. Mas antes de te agradecer todas as pessoas, sigam o nosso canal LTV Brasil, siga Executivos de Sucesso, entrem no site www.executivosdesucesso.com.br. Lá você pode ter mais informações do Fábio, de outros empreendedores e dar aquela motivada aí na tua vida para ser uma pessoa de sucesso. Antes de dinheiro, de status profissional, ser um ser humano de luz, de paz. Como o Fábio falou, essa é a base para o sucesso vir naturalmente. Muito obrigado, Fábio. Obrigado você, obrigado pelo tempo, obrigado pela disposição. Sei que acabei te dando um trabalho porque você teve que ler a minha biografia, né? Então você teve Fantástica. Deixa eu te contar rapidão aqui, ó. Eu vou contar em 30 segundos. Um amigo meu contou uma história esses dias que ele tinha uma história tão chata que ele ficava incomodado que ninguém ouvia a história dele. Ninguém queria ouvir a história dele. Aí um dia ele falou assim, cara, eu vou falar com o psicólogo. Aí quando ele acordou, o psicólogo tava dormindo, cara. Meu Deus! Não, mas Fábio, olha, incrível, cara. Você falando não só da tua empresa, que a gente falou bem pouco, mas falou da tua vida. Eu acho que isso vai ficar perpetuado por muito tempo, esse vídeo. Eu espero que você, que esteja vendo esse vídeo, qualquer época da sua vida, consiga mudar ou plantar uma sementinha aí de motivação para você ser um cara de sucesso. E quem sabe, na próxima oportunidade, a gente está conversando sobre a tua história que está aí em casa. Você mora em Cuiabá, né, Yuri? Moro aqui em Cuiabá. Então eu vou esperar você para tomar um café conosco lá, cara. Vai tomar um café conosco. Vou lá sim. Mas muito obrigado, Olha, Fábio. Obrigado você. Espero ter sido próspero nas minhas palavras, né? Foi sim. Um grande beijo para todo mundo, minha família de São Paulo, aqui de Cuiabá. Muito obrigado para todo mundo que parou o tempo para ouvir essa singela história. Beijo para todo mundo. Um abraço para você, Yuri. Você é um cara muito simpático. Abraço. Valeu. Muito obrigado. Até mais, gente. Valeu. Tem o celular da televisão com assuntos de extrema relevância. Cuiabá, Criador e quadro, bem-vindo, Michele. Olha o gato louco. Sou eu? Boa noite. Tá tudo bem, a gente tá no... Prazer é meu, Yuri. Para conversar, para levar informações para todo o Mato Grosso, para todo o Brasil.